Furacão ou tufão ou ciclone tropical. Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando o furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá dentro do olho do furacão que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e outdoors são arrancados e podem ocorrer grandes inundações com a intensa agitação marítima e elevação das ondas. Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, ele simplesmente vira uma depressão tropical que aos poucos se dissipa sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tufão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical. O mais importante é saber que furacão, tufão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome conforme o lugar onde o fenômeno está localizado. E cuidado para não confundir com um tornado. Para saber sobre esse fenômeno, tem outro explicando o tempo inteirinho sobre ele. Comentários e sugestões, fale com a gente no e-mail explicandotempo@climatempo.com.br ou no Twitter e no Facebook com a hashtag Explicando Tempo. Até a próxima!